ou o processo mesmo, entende, de interesse, de preferência, de favoritismo perante as coisas do mundo, tudo é infantil ainda. Então isso aí é um problema. E médio tem muitos desses. Tem um monte de médio no Brasil, de efeito físico desse que tinha ectoplasmia, que morreram com acidente. Entende? Tem um em São Paulo que ele confiava em tudo por causa da energia. Então ele atravessava a rua sem olhar os carros. Um carro passou em cima dele. Teve um outro que tinha confiança demais, mas era acelerado. Eu falei assim, você não pode estar correndo. E ele dirigia carro, correu demais nas curvas, acabou batendo, morreu. Tem um outro que também morreu com acidente. Isso em pouco tempo, algumas décadas no Brasil, foram vários médicos que morreram assim, por causa de efeito físico. Tudo imaturos. Eles não tinham ideia do processo de mental soma no meio. E a maioria dos médicos são assim. Se a pessoa tivesse, ou se ela se cuidar muito do mental soma, ela não fica na religião. Ela vai para a experiência, ela vai fazer pesquisa. Religião não faz pesquisa. Professor, você pode falar um pouco mais sobre essa questão de a pessoa pode ter bastante energia, mas ela não chega a ser ectoplástica, que a questão da ectoplasmia envolve outras coisas que o senhor falou ali, do energossoma, psicossoma e o mental soma, né? Como que isso ocorre? O que determina? A primeira coisa é a seguinte, quando a pessoa ela se sai bem com a ectoplasmia, é porque ela já dominou a maior parte da movimentação de energia em todos os campos, é a maioria dos fenômenos que ocorrem frequentemente. Sem isso, ela não chega lá. A ectoplasmia é da última coisa que tem, para dominar, entendeu? Por quê? Você faz estado vibracional, uma coisa que está em circuito fechado dentro de você. Você estende, vai a sua energia, mas ainda não tem uma manifestação assim, arrasa quarteirão. Agora, com a ectoplasmia é diferente. Você já faz o efeito, já cria fenômeno. Então, veja, tanto o amparador como também o assediador, se você deixar, ele vai usar a sua energia. Então, veja o perigo que é isso. Agora, não é o perigo, o processo é a competência que precisa, que se exige. Sim, qualificar, né? É necessário ter um traquejo com o problema, ter experiência, vivência, precedente, ser veterano no assunto, senão não adianta. Entende? Obrigada. Dona Natália, vamos em frente. Professor, na parafotologia, na segunda linha de embaixo para cima, a limpeza das energias conscienciais gravitantes. A limpeza ela é feita, por exemplo, no normal, no ordinário. Se é na cabeça das pessoas, é feita pelo arco voltaico crânio-chacral. Se é, por exemplo, na base intrafísica da pessoa, é aquilo que eu estava falando com o Sérgio. Tem que ir lá trabalhar com as energias, etc. Tal. Se é num ambiente, você tem que estar lá e percorrer aquele ambiente, e trabalhar no ambiente e ver onde é que tem os fulcros de energia mais negativa e limpar aquilo. Sempre para fora ou pode ser também seja, trabalhado com uno mesmo? Não, é a pessoa que trabalha, mas exteriorizando. Entendi. Todo lado. Você é, na verdade, um redemoinho. Sabe o que é redemoinho? Sim. Ser um furacão de energia, se você quiser. Depende de você. Entende? O que faz que uma pessoa tenha mais energia do que outra? Experiência, vivência, viveu mais com essas coisas, pensou mais no assunto, fez reflexão, trabalhou com aquilo, assistiu os outros. A coisa mais séria é esse último, assistência aos outros. A assistência faz com que a pessoa já vem de muitas vidas. A pessoa já trabalhou com aquilo. Primeiro as pessoas começam a trabalhar sem saber que estão trabalhando com energia. Tem um monte, por exemplo, de artistas que são médiuns com muita energia. E aquilo ele nem vê. Hoje estão gostando de falar, não, tem muita energia aqui, tem muita, mas ainda não sabem o que é isso direito, não. Entendeu? Precisa saber como é que funciona, de que modo que é. Não é só falar em Feng Shui e outras coisas mais, isso aí é pouco. Isso é muito superficial. Não adianta falar, por exemplo, o processo da amolagem elétrica, a pirâmide. Isso tudo funciona, mas não é isso. Falar, por exemplo, o direcionamento o processo, por exemplo, assim, dos objetos.
Tem que saber as 40 manobras de energia bem. Que energia que é essa? De onde ela vem? Ela é sua? Ela é contínua ou ela é alternante? Qual a direção que ela tem? Qual o propósito disso? Qual o conteúdo desse fenômeno? Por que está ocorrendo isso comigo? Tudo isso são coisas. Tem 40 perguntas igual a essa que você pode fazer. Qual o ritmo da energia? Essas 40 perguntas são... Estão lá no Projeciologia. Vai lá e pega e vai examinar. Lá tem 39. E tem mais uma, que é o banho de energia, que eu não preciso te falar, porque esse é só no fim mesmo. Se a pessoa não estudar os 39, não adianta ela vai em banho de energia. A pessoa não vai ter. Mais uma coisa. Qual é a relação, ou quais são as diferenças entre o EV na primeira de soma e o EV na segunda de soma? Ou como são as relações? Olha, isso tudo pode ajudar, né? Se a pessoa precisa disso, né? Na segunda de soma, se ela é boa, ela não vai precisar muito disso, ela pode ter um comitê de recepção. E o que faz? O que faz esse comitê? Eles estão esperando a pessoa. Se ela é boa, é um comitê de amigos e amparadores. Se ela é ruim, é dos assediadores e mega assediadores. Enfim, ela está com a família dela. Entende? Então a segunda sempre tem um comitê de recepção. Tá certo? Sr. Valdo, no caso de um indivíduo que tem facilidade para assimilar, ele assimila instantaneamente, mas mais dificuldade para desassimilar, é só uma questão mais de treino ou tem outro aspecto que tem que ser observado? O indivíduo faz assimilação instantânea, mas aí ele tem, por exemplo, dificuldade para fazer a desassimilação. Isso é só uma questão de falta de treino para desassimilar ou tem algum outro aspecto? Não é só falta de treino, é falta de cabeça, né? Falta de dar prioridade para o assunto. É uma pessoa que começou a estudar e não concluiu, ela ficou pela metade. Agora veja, quase sempre as pessoas que exteriorizam energia e que não sabem ver o retorno são autocratas e totalitaristas. Elas dominam as pessoas através de manipulação. Isso é uma das partes piores que tem na vida humana. Entende? Quase sempre é o líder que vira ditador, por exemplo, o autocrata, o prepotente. Entende? Então isso aí tem que ser trabalhado. Agora, essas pessoas, é lógico que elas recebem a energia negativa de volta. Então elas se envolvem cada vez mais. Aquilo nunca melhora. Você jamais vai encontrar uma ditadura que acaba bem. Sempre ficou muito rastro negativo no assunto todo. Você entendeu nesse nível, né? Ok. Agora, vamos agir, vamos trabalhar. O processo tudo é esse. Quanto mais você entender, se cientificar, ficar atilada com o processo de energia consciencial, melhor para nós todos. Isso é uma regra, sem exceção, para todo mundo. Pensa nisso. Isso aí é aquele cara lá do Rio. Fala assim, não, Valdo, eu agora durante 5 meses só vou pensar em energia dia e noite. Mas ele falou que podia fazer isso. Eu não sei depois o que deu. Entende? Em parte é isso mesmo. Agora, nós não podemos ficar fanáticos com o processo da energia. A maioria fica fanática com medo da energia. Então chega e começa falando, não estou sentindo as energias aqui, que estão alteradas. Então, às vezes isso é um processo de manipulação. Eu falo toda hora sobre negócio de energia com vocês, não sou assim, né? Pois é. Que a pessoa que faz isso, ela está manipulando. Uma pessoa que começa a apelar sempre para o processo extrafísico, isso é manipulação assediadora. A gente tem que desconfiar de todas as pessoas, inclusive na CCCI, quando aparece. Tem que ver. Entende? Você acabou de conhecer uma pessoa, e você vê que ela falou nessas coisas, depois você vai ver que ela sempre fala naquele de todo lado. Tem outros também que desconfiam, você tem que abrir o olho. E isso é problema de manipulação. Estão usando o problema. Quase sempre você não pode confiar, porque às vezes não é correto. Agora, você não pode, você tem que seguir o princípio da descrença e ver se ela funciona mesmo. Ver se aquilo é real que ela falou.